Salve, salve alunos! Assunto de hoje, literatura. Vamos falar sobre parnasianismo. Esse movimento literário, na verdade, já havíamos conversado sobre ele. Tem algumas características específicas bem interessantes, né, como a questão da objetividade, da impessoalidade. É o tipo de texto que a gente percebe uma espécie de arte pela arte, né? Por isso, inclusive, existe até uma expressão muito comum, né, que a gente fala Torre de Marfim, né, como se esses autores estivessem alienados e escrevendo basicamente sobre obras de arte, né, sobre a arte pela arte. Né. Eles não estão conectados com o mundo real, os problemas sociais, os problemas econômicos, enfim. Eles se distanciam para escrever basicamente sobre arte, sobre texto, sobre palavras. É o tipo de texto que a gente percebe uma espécie de alusão à cultura clássica. Aquela preocupação de ideal de beleza e perfeição, né, estão presentes nesse tipo de texto. Então as palavras são escolhidas. Normalmente os textos apresentam aquele formato de soneto. Inclusive existe até uma característica específica para isso, né? Essa busca pelas palavras ideais, que a gente chama de preciosismo. O descritivismo é uma característica marcante também desses textos, né? Então, de repente, é um poema sobre um vaso, sobre um quadro, sobre uma musa, sobre uma tela, de repente, né? E há uma constante linguagem entre artes, né? É um poema sobre uma música, é um poema sobre um quadro, né? Há uma espécie de metalinguagem, né, artística, né, entre artes, um diálogo entre as artes, né? E essa tradição, esse apego à tradição clássica é uma marca muito comum, né, muito recorrente. O fato é, o poeta parnasiano ele é uma espécie de ourives da palavra. A palavra não é jogada no papel simplesmente, ela é trabalhada, né, de uma tal maneira que ela se torna uma espécie de joia mesmo. Né? Sobre os nossos principais poetas, os nossos principais autores, a gente vai dar destaque para três, que seria o Olavo Bilac, com o poema Profissão de Fé e Via Láctea. É importante vocês conhecerem esses dois textos, depois pesquisem, leiam esses dois textos, é importante. Profissão de Fé e Ouvir Estrelas. Há um segundo poeta, que é o Alberto de Oliveira, e o Alberto de Oliveira, os dois textos, né, recorrentes sobre ele, seria o vaso grego e o vaso chinês. E, por fim, em relação aos poetas importantes desse movimento literário, a gente tem o Raimundo Correia, com dois textos, que seria As Pombas e Mal Secreto. Né? Mas, em geral, vocês vão perceber que são textos, né, diferentemente dos demais movimentos literários, que não apresentam nenhuma preocupação social. Né? Aparentemente nenhuma preocupação, eles não são textos engajados. Né? Por isso que há inúmeros professores que vão questionar, né, o fato desses autores serem, de certo modo, alienados. Mas na verdade é que a preocupação desses poetas parnasianos é uma preocupação artística. Né? A preocupação deles é fazer um trabalho meramente criativo, né? Buscando essa perfeição artística, enfim. Nosso assunto foi esse, escola parnasiana. O nome parnasianismo já é uma alusão, né, a uma região na Grécia, ao Monte Parnaso. Então dá para perceber que desde o início toda a preocupação, né, toda a alusão é a tradição clássica grega romana. Né? Mas basicamente é isso. Um grande abraço. O próximo assunto é simbolismo.